Doutora, eu vi que a senhora é especialista na parte de endocannabinoides. Perfeito. E as pessoas quando procuram, ouvem essa palavra, né, cannabis, já associam a, a drogas, hein, a maconha e tal, esse tipo de situação. Com certeza. O que o público precisa saber sobre e para que serve? Eu vi que a senhora falou, senhora, assim, né, não Sem é com problema. respeito, tá? Que a gente vê o médico, né? Então a gente tem essa de tratar com esse tipo de respeito. Tudo bem. Então, eu vi que ele faz uma parte de regulação do sono, trabalha na Exatamente. parte ali de dar aquela baixada no cortisol. Explica Perfeito. um pouquinho sobre esse tratamento, doutora, para a galera Perfeito. Acho entender. que, num primeiro momento, a gente tem que entender que nós temos um sistema endocannabinoide pronto para receber esses produtos de cannabis, né? Dentro da planta da maconha, Certo, do certo. extrato completo total, a gente tem vários fitocannabinoides, que são hoje bastante conhecido com suas propriedades terapêuticas, tem terpenos e flavonoides, outras moléculas. Então, inúmeros compostos já descritos. Quando a gente fala em sistema endocannabinoide em uma planta que atua dentro do nosso sistema, a gente precisa entender, né, qual é a atuação deles no sistema. Por que é tão promíscuo não, é tão promíscuo, né, de atuar em várias patologias? Porque a gente tem vários receptores, uma densidade de receptor canabinoide em todo o sistema, tá? Todo o sistema nervoso central, em todos os outros sistemas fisiológicos. Além de atuar nesses receptores, atua em outros receptores, maniloides, além dos outros dopaminérgicos, serotoninérgicos, em todos esses receptores. Então, por atuar em diversos receptores, atua em várias patologias. E o que esse sistema canabinoide faz, hoje que a ciência já descobriu? Traz o nosso sistema fisiológico como um todo para o equilíbrio. Então, o que uma teoria postulou, né, de deficiência de canabinoide? Que as patologias que hoje existem seriam decorrentes de uma deficiência de endocannabinoides, ou seja, canabinoides que a gente produz, levando a as patologias serem, né, estabelecidas, diagnosticadas. Então, acho que o mais interessante de saber sobre essa nova medicina, né, que está surgindo, eu até falo que o Guyton tem que ser atualizado, com a fisiologia médica tem que ser atualizada, é Certo. justamente entender que maconha é uma coisa e uso E o uso clínico é medicinal e outro. uso clínico dos fitocannabinoides de forma isolada para determinada patologia, eu vejo como o futuro da medicina, do futuro da farmacogenética, da farmacologia, da medicina como um todo. E qual que é a indicação? Quando que se Perfeito. indica a utilização? Bom, hoje a gente tem algumas principais indicações, né, começou com um tratamento de epilepsia refratária, tratamento de pacientes mais jovens com, diversas crises convulsivas, né, para quem não sabe o que é epilepsia exatamente. Hoje a gente pode indicar para ansiedade, para insônia, para dor crônica. Logo que eu comecei a trabalhar com os produtos de cannabis, dor era o que eu mais recebia no consultório. E no fisiculturismo, quando eu uni as coisas, né, é o que o paciente mais tem: insônia, dor aguda, Verdade. dor crônica, lesão, Inflamação. Inflamação inflamação por também. conta É. disso e lesão de repetição pelo estresse oxidativo gerado no Nossa, treino. então é praticamente uma fórmula mágica aí, Mágica. né? É engraçado assim que já existe muito atleta que usa a cannabis, né? Fumando. Fumando. Geralmente para comer. O cara não tem fome e aí ele Ele fuma quer para abrir o comer. apetite ali e tal. É. Mas de quebra, assim, eles acabaram percebendo alguns benefícios de fumar a maconha. Hoje em dia a ciência está chegando no conhecimento do porquê isso acontece. Entendi. Lógico que fumar não é a mesma coisa de você ter um extrato padronizado com concentração conhecida da substância que você precisa, né? Dentro da Exato. medicina, você não vai falar para a pessoa fumar a maconha, Entendi. Sim, porque até porque a Sim. gente tem também saturação de receptores, a gente tem uma resposta clínica que fica ruim depois de um tempo de uso, depois do uso continuado. Então, para tu ter resposta clínica boa e efetiva durante, enfim, todo o período, tu precisa usar de forma inteligente. E a inteligência hoje, né, se baseia no conhecimento, da ciência, né, do que tem de mais atual. Ficou por muito tempo restringido aqui, né, ao nosso país, né? Isso. Agora a gente tem liberação, a Anvisa liberou, como que tá essa... Perfeito. Eu costumo dizer que a gente importa muito da ciência, né, dos Estados Unidos. Logo que os Estados Unidos eh, liberou a ciência, era proibido. Logo que liberou o plantio,
desculpa, a ciência voltou à tona. E o Brasil, acho que 2, 3 anos depois, começou a estudar também os produtos de cannabis. Então, em algumas universidades, começaram a produzir conteúdo científico relacionados a cannabis. Qual foi a pergunta que eu esqueci? É que ficou muito tempo restrito, né? Isso. Então teve muitas brigas judiciais aí, porque pessoas que tinham filhos com epilepsia, né? Bom, vamos abordar essa questão. O que é proibido é o plantio. Isso é o Isso. plantio ali, a E comercialização continua da droga para ser fumado ali, né? Exato. Tal. Então, Alguns poucos pacientes conseguem o HC, né? o que acontece, mas é proibido. Então, Mas legalmente é Tu proibido. não pode plantar a qualquer momento em casa. Legalmente é É proibido. proibido. O que acontece é, como existiam pessoas com doenças que precisavam e não existia ainda a importação do insumo da matéria-prima, algumas associações entraram na justiça e conseguiram o direito de plantar para produzir o medicamento. Legal. Mas isso é a exceção, não é a regra. Então a regra hoje é, a matéria-prima é importada, então no Brasil não pode plantar. Planta lá fora, faz o extrato lá Faz o fora, extrato. e aí manda o insumo farmacêutico para o Brasil, e aí a pessoa aí chega na farmácia. Dentro do Brasil a gente também tem a produção totalmente química, sem plantio. Sem plantio. Né? Então, uma indústria lá do Paraná que faz, tem na farmácia já o composto isolado, CBD, por exemplo. Só que é muito menos potente você usar um único composto, né? E que tem muito mais colaterais. Eu particularmente não gosto do produto isolado sintético, porque atua especificamente e tem muito mais colateral do que o espectro total da planta. Então a gente individualiza, tira um fito ou outro, por exemplo, THC, CBD, CBN, para ter uma resposta clínica melhor desse paciente. Para dar um exemplo fácil para o pessoal entender, dentro do café você tem a cafeína. Isso, exato. A ação da cafeína sozinha é uma. Da planta como um todo é outra. Porque junto da cafeína vai ter teobromina, você vai ter terpenos, você vai ter antioxidantes. Então, aqueles estudos que mostram benefícios do café, tá falando da planta, que tem outras substâncias. É diferente de você fazer um estudo só com a cafeína. Então, quando você faz a substância sintética isolada, você não tem o efeito total, né? Então, hoje de acesso, tem algumas associações que sim, conseguem plantar e disponibilizar para os associados, mas dentro da medicina, a gente pode prescrever alguns de associação, eu particularmente não gosto muito, pela índole do brasileiro, infelizmente, mas a gente pode prescrever o de farmácia convencional, tem muitas indústrias farmacêuticas investindo para que tenha produto no balcão da farmácia, e a gente pode prescrever o de importação, que eu ainda acho o melhor custo-benefício do mercado, fora o da associação, né? É que eu ia perguntar isso agora, a questão de custo, é muito alto o tratamento? Hoje, sim. Hoje sim. Hoje, se eu fosse fazer assim, se eu quisesse fazer um protocolo, por exemplo, para atleta de bodybuilding, homem, ia sair pelo menos uns R$2.000 para mais. Isso mensal. Uhum. Mensal. Bem... Precisa mais competitividade no mercado para baixarem mais os valores, com certeza, Oferta e e melhorar procura, a regulamentação. Entendi. E, doutora, isso daí essa utilização é através do extrato, gotas ali, como que é a via de administração do produto? Que a gente pode prescrever aqui, tem várias outras vias aqui disponíveis, né, fora principalmente, mas hoje que a gente pode prescrever e prescreve bem, com sucesso, são os frascos de gotinhas sublinguais, tá? Veículo oleoso, E aí a gente tem uma melhor biodisponibilidade sublingual, preferível que seja após estado alimentado, né, pela afinidade. Então, eu sempre falo, tudo que a gente pode otimizar o nosso sistema canabinoide, associar exercício, aumentar o tônus do nosso sistema junto ao tratamento, a gente melhora em biodisponibilidade, em custo-benefício para o paciente. Então, tudo que puder ser feito junto com o tratamento fica menos dispendioso e o tratamento dura mais. Então, infelizmente, ainda é caro demais. O que eu costumo fazer? Um full espectro, THC baixos, até 0,2%, 0,3% de THC, e costumo associar, para ficar menos viável, né? mais viável, associar fitocompostos, nutracêuticos manipulados, ashwagandha, cafeína, quando eu quero um pouco mais de estímulo. Então, rodiola é excelente também para baixar um pouco o cortisol. Então, eu associo com fitocompostos para
otimizar o tratamento. E na parte de colaterais, existem algumas coisas que podem sair fora do eixo? Acho que acho que mais importante. Vou começar por um colateral assim mais comum, de quem fuma, tá? Quem fuma à noite para dormir, para ansiedade, tem um efeito colateral bastante importante do THC a longo prazo, é que ele piora o padrão do sono e precipita a ansiedade. Então, o uso continuado ele tem alguns colaterais importantes, tá? Agora, pensando num full espectro inicial, assim, para base, né, de tratamento, colaterais comuns ali de bula, digamos assim, seria náusea no começo do tratamento, excesso de salivação. Se a dose estiver um pouco alta demais, pode dar ressecamento de mucosas também. Entendi. Alguns têm alteração do padrão intestinal, então altera ali diarreia, e mais depois estabiliza. Essas são as mais comuns. E sonolência, que às vezes é o que a gente Que causa, procura. né? É. Certo. Legal.